Fala pessoal, anteriormente aqui no canal eu te mostrei como minerar com Awesome Miner, uma alternativa ao NiceHash. No NiceHash você minera um conjunto de moedas lucrativas e recebe em Bitcoin. Com Awesome Miner você também minera um conjunto de moedas lucrativas, mas recebe na moeda que você quiser. E tem um ambiente de gerenciamento muito bom. O Awesome Miner, na verdade, ele é um ambiente de gerenciamento de mineração. Agora, quando você instala o Awesome Miner, ele instala o CC Miner como minerador, como software de mineração, mas você pode mudar isso. Você pode colocar para minerar com o Awesome Miner o Claymore, por exemplo, ou outro software de mineração que você queira, ok? Então hoje eu vou te mostrar como você coloca o seu computador para minerar com processador, né, com a CPU, ao invés de minerar com a placa de vídeo. Vou te mostrar, porque no vídeo anterior eu mostrei como você minera com Awesome Miner com as suas placas de vídeo aí, botando sua rig para minerar, com as suas GPUs para minerar criptomoedas usando o Awesome Miner. Mas dá também para você botar o processador da sua rig para trabalhar para você também como minerador, para dar um apoio aí, um auxílio à mineração que você faz com as placas de vídeo. E se você tem um computador, você também pode minerar através do Awesome Miner usando aí o seu processador, De repente seu processador é i5, i7, i9, você consegue minerar usando o processador também. E também as placas de vídeo, caso você queira, tá? Então vou te mostrar como faz. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Awesome Miner. Eu vou deixar aí no outro vídeo que eu postei no canal, eu expliquei isso, mas vou deixar o link aí na descrição desse vídeo também. E também você vai precisar se cadastrar numa pool de mineração. Eu recomendo essa Mining Pool Hub, que é uma pool de mineração que trabalha bem com Awesome Miner, tá? Então você tem de vir primeiro aqui nessa pool de mineração Mining Pool Hub e clicar em Sign Up e criar uma conta aí, tá? Você tem de vir aqui, ó, e colocar seu usuário, sua senha, criar uma conta. Depois você faz o login aqui. E quando você faz login aqui nesse site dessa pool, Mining Pool Hub, você consegue visualizar aqui as moedas mais lucrativas para AMD, para NVIDIA. E para a CPU, se você vai minerar com o processador, você vai ter de pesquisar na internet qual a moeda mais indicada. Porque aqui nessa pool, as moedas que ele indica são mais para GPUs, para placas de vídeo. Bom, então depois que você criar uma conta aqui, você tem de voltar e fazer o download lá do Awesome Miner, tá? Eu vou te mostrar aqui, eu vou fazer o download. Tem um outro vídeo aí que eu aconselho que você assista antes de assistir esse, que eu coloco a minha rig de mineração para minerar usando o Awesome Miner, tá? Olha, são 7.3 megabytes, ele está baixando aqui o Awesome Miner, ó, eu cliquei nesse link, ele está baixando. Eu vou instalar para te mostrar aqui, tá bom? Então vamos lá, tá baixando 4.9, quase 7 GB, ele está terminando de baixar aqui o Awesome Miner. Pronto, tá terminando, acabou de baixar. Vou clicar aqui do lado de onde ele baixou na setinha e vou mostrar na pasta. E aí eu vou instalar o Awesome Miner. Eu vou dar um duplo clique aqui sobre o Awesome Miner e vou fazer a instalação, tá? Vou clicar em Next aqui, eu aceito os termos do contrato, clico em Next de novo, ele já dá a pasta do teu HD da rig aí, do teu computador onde ele vai instalar. Se quiser mudar, você clica em Change e escolhe uma outra pasta. Vou clicar em Next, vou instalar nessa pasta mesmo, vou clicar em Install e ele vai começar o processo de instalação. Vai pedir aqui para eu confirmar se eu permito que ele altere dados no meu disco rígido, eu vou colocar sim. E ele está fazendo a instalação. Pronto, instalou rapidinho, tá? Quando eu clicar em Finish aqui, ele vai iniciar o Awesome Miner, tá? Então eu vou clicar em Finish, ele vai abrir. Eu vou fechar essas telas aqui do fundo, tá? Para que você veja, ó, esse é o Awesome Miner. Quando você instala ele pela primeira vez, ele vai te dar uma tela como essa, ele já vai querer adicionar um novo minerador, tá vendo aqui, ó, Add New Miner? Eu vou cancelar aqui, tá? Porque se eu for adicionar agora, ele só vai permitir que eu adicione mineração por GPU, por placas de vídeo. E eu preciso primeiro criar um item CPU para depois colocar para minerar através da CPU. Então eu vou cancelar, clicar em Cancel. Agora, a primeira coisa que eu vou ter de fazer é criar esse item CPU, tá? Para eu poder minerar através do processador. Então eu vou na opção Main lá em cima e na opção Options, tá bom? Main Options.
Depois que você clica em Options, você vai em Profit Profiles, aqui do lado esquerdo. E aí, ó, aqui até já tem CPU que eu tinha criado de uma vez anterior, eu vou remover. No seu computador aí, quando você instalar o Awesome Miner, não vai ter CPU não, só vai ter AMD GPU e NVIDIA GPU. Aquela CPU que estava aqui é porque eu já tinha instalado antes para testar, tá bom? Então vai aparecer assim. O que você vai fazer aqui? Você vai clicar em ADD aqui, tá? Para adicionar. E aqui em Description, aqui em cima, em descrição, eu vou colocar CPU. Ou seja, eu vou criar um item, além de NVIDIA e AMD, eu vou criar um item CPU e vou marcar aqui, ó, software de mineração, tá vendo? Mining Software, eu vou marcar aqui CPU Miner OPT, tá vendo? Eu tenho de indicar, criei CPU e vou dizer que eu quero minerar com a CPU usando esse CPU Miner OPT aqui, ó, esta opção. E aí eu vou clicar em OK. Então eu estou criando, ó, agora sim, ó, tem uma opção CPU, tá? AMD para GPU, NVIDIA para GPUs NVIDIA e agora eu tenho uma opção CPU. Feito isso, eu clico em OK novamente e aí eu já tenho uma opção CPU para minerar, só que eu não estou minerando nada, tá vendo? Agora eu preciso criar os meus mineradores, tá? Eu posso criar um minerador para rig, para as placas de vídeo, né, para minerar com GPU, e posso criar um minerador para minerar com a CPU. Eu vou criar para minerar com a CPU agora, então eu vou clicar em New Miner, lá em cima. Quando eu clico em New Miner, ele abre essa tela aqui, eu vou clicar em Next. Aí eu vou selecionar a terceira opção aqui, ó, Manage Profit Miner, ou seja, para gerenciar os lucros da mineração aqui, né, usando o Windows. Feito isso, eu vou clicar em Próximo, nessa opção aqui, Next. Aí ele vai pedir um nome que eu vou dar para esse meu minerador aqui, né? O meu minerador eu vou chamar de CPU Judite, né? Que eu quero minerar com a CPU da Judite. E olha só, muito importante, aqui em Profit Switching Profile, você vai abrir aqui, ó, e vai selecionar CPU. Essa CPU aqui foi a que eu acabei de criar lá, né? Lembra que eu criei a CPU e selecionei o minerador para CPU? Então vou selecionar CPU aqui. Selecionado CPU, eu vou clicar em Next e vou clicar em Finish. Pronto, acabei de criar um minerador aqui, CPU Judite, tá vendo? E só que ainda não dá para minerar com essa CPU. Eu vou ter de especificar o seguinte. Lembra que eu te falei que você precisa criar uma conta lá na Mining Pool Hub? Você clica em Sign Up aqui e aí você cria uma conta, coloca um usuário e assim por diante. Se você tem dúvida como faz isso, dê uma olhada no outro vídeo aí que eu uso o Awesome Miner para minerar com a rig, com as GPUs, tá? Então, o nome do usuário que você colocou aqui na hora que você se cadastrou no Mining Pool Hub, você vai ter, o nome do usuário você vai ter de usar agora, tá? Por quê? Porque você vai ter de configurar essa CPU para minerar e mandar lá para aquele usuário que você tem na pool, na Mining Pool Hub. Como eu faço isso? Eu clico com o botão direito sobre CPU Judite aqui, sobre o nome do meu minerador. Vou em Properties aqui embaixo, Propriedades. E aqui eu vou nessa opção Override Pool Settings. No Override Pool Settings eu tenho de selecionar em qual pool de mineração, a qual pool de mineração eu vou associar a minha CPU para fazer a mineração. Então eu vou clicar nessa opção Mining Pool Hub, que é onde eu me cadastrei, mas você poderia ter se cadastrado em qualquer uma dessas pools que você tem aqui de opções, né? Mining Pool Hub é a mais popular, então clico nessa opção. Em Worker Name, eu tenho de colocar o meu usuário, e isso é muito importante, tá? Eu tenho de colocar o meu usuário lá da Mining Pool Hub, onde eu me cadastrei, ponto, e um número para identificar essa CPU que eu quero minerar, porque pode ser que eu queira minerar pela CPU, pelas GPUs, por outros computadores que eu tenho em casa, e cada um deles é interessante que você coloque um número. Após o nome do usuário, coloca ponto e um número, tá? Eu vou colocar o número 2 aqui, porque eu vou criar já um número 1, né, usuário, um worker name com meu usuário.1 para as placas de vídeo, para a GPU, tá? Então vou colocar aqui para a CPU que eu estou configurando, Mining Pool Hub, worker name, Ethereum.2. Esse é o meu usuário da Mining Pool Hub e 2 é um número que eu quero dar para esse minerador aqui que eu estou criando. Clico no botão OK. E tá pronto, né? Será que eu já posso minerar? Vamos ver.
É só clicar com o botão direito aqui e clicar em Start. Vamos ver se ele já começa a minerar. Deu aqui a opção Start, mas não está minerando. Por que será que não está minerando? Não abriu nenhuma tela, não está minerando porque eu não selecionei uma moeda para minerar. Então vou fazer o seguinte, vamos lá, vou clicar aqui em cima na opção Tools, e na opção Tools eu vou em Benchmark. Ah não, ele está começando a minerar, nem precisei selecionar moeda, tá? É que demora um pouquinho, ó. Demorou um pouquinho, mas já iniciou a mineração. Ele está começando a minerar essa moedas com algoritmo Scan. Tá vendo? Se você não seleciona um algoritmo específico para minerar, ele vai minerar a moeda de um dos algoritmos que o Awesome Miner permite que se minere aqui, ó. Veja que eu não selecionei moeda nenhuma, ele selecionou o algoritmo Scan e está minerando. Tá vendo aqui, ó? Está me dando por dia 0,02 dólares, por mês 0,53 dólares. Sabe por quê? Porque eu estou minerando, pessoal, com Celeron. Meu processador aqui, a minha CPU, ó, tem processador Celeron de 2,9 GHz. E esse processador é muito fraco. Agora, se você tiver um i5, um i7, aí sim você vai conseguir minerar um pouco mais. E esse valor vai ser um pouco mais vai ser um pouco maior, tá bom? Bom, ó, tá minerando, você pode ver aqui que tá minerando já com a CPU, tá? Você não precisa ter placa de vídeo, então, poderosa para você minerar aqui pelo Awesome Miner. Você pode fazer esse procedimento aqui, criar um minerador com a sua CPU, como eu te mostrei, e começar a minerar aqui. Eu vou parar a mineração, ó, vou clicar com o botão direito aqui no meu minerador e vou dar um stop. Por quê? Porque eu quero te mostrar o seguinte, se você quiser selecionar um algoritmo para minerar com a sua CPU, basta clicar na CPU aqui e na opção Tools lá em cima e Benchmark. Quando você vai na opção Tools e Benchmark, você seleciona aqui, ó, CPU e marca o algoritmo que você quer. Depois que você marca um ou outro algoritmo que você quer minerar com a sua CPU, e aí é importante você pesquisar na internet para ver qual algoritmo que é melhor para minerar com CPU, esse Kryptonite eu sei que é um algoritmo bom para você minerar com CPU, tá? Depois que você seleciona os algoritmos que você quer minerar com a sua CPU, você tem de clicar nessa opção Start para ele fazer a otimização da sua CPU para esse algoritmo. Depois você tem de clicar nessa opção Save to Profile e depois que ele faz, aí ele demora um tempo, ele vai demorar um tempão para otimizar a sua CPU para minerar esse algoritmo. E aí você clica em Close, tá? Não vou fazer o procedimento aqui porque vai ser muito demorado, tá? Mas você testa aí na sua casa, tá bom? Então, você acabou de ver o procedimento para criar um minerador aqui para colocar a CPU, o processador do computador, para minerar no Awesome Miner. Agora, e se eu quero botar a rig agora para minerar, as placas de vídeo da minha rig para minerar? Então, eu vou clicar nessa opção aqui, Main, lá em cima, vou em New Miner, vou criar um outro minerador, aí ele abre essa tela para criar um outro minerador, eu vou clicar em Next, vou na terceira opção, Managed Profit Miner também, vou em Next, e aqui ó, vou colocar o nome de GPU Judith, né? Ou seja, quero minerar com a Judith na minha GPU. Escolho o tipo de placa de vídeo que eu estou usando. Eu estou usando placas de vídeo com chip NVIDIA. Selecionei NVIDIA aqui em Profit Switching Profile. Clico em Next e Finish, finalizar. Veja que ele já criou uma GPU Judith aqui, tá vendo? GPU Judith. Aí o que eu tenho que fazer? Tenho de dizer também que é para ele minerar com a GPU Judith e jogar lá na minha pool de mineração, lá na minha conta da pool de mineração Mining Pool Hub. Então o que eu tenho que fazer? Clico com o botão direito aqui na GPU Judith, vou lá na opção Properties, ó, Propriedades, vou aqui na opção Override Pool Settings, seleciono o Mining Pool Hub também, venho aqui na opção Worker Name e vou colocar o meu usuário. Lembra que para CPU eu coloquei meu usuário .2? Aqui eu vou colocar meu usuário .1, porque eu quero que esse minerador aqui com as GPUs, eu quero que ele seja o número 1. Mas eu poderia colocar 3, 4 aqui, ó, sempre o usuário, ponto e um número que você quer usar para identificar este minerador, tá? Bom, vou clicar em OK, e aí o que eu tenho? Olha, tenho a GPU também, ó. Então eu tenho a CPU para minerar e a GPU para minerar. Se eu quiser minerar agora, se eu quiser selecionar as moedas que eu quero minerar, você já viu no vídeo anterior, é só clicar em Tools,
benchmark, e aí eu seleciono aqui, ó, todas as GPUs, ó, aqui nesse onde está GPU all combined, ou seja, todas as GPUs, seleciono os algoritmos que eu quero aqui, clico em Start, ele vai demorar um tempão. Depois que ele fizer a otimização para as GPUs, você clica em Save to Profile, clica em Close aqui dessa janela e ele vai voltar para aquela tela inicial. Eu não vou selecionar os algoritmos, eu já te mostrei no vídeo anterior. Eu só vou botar elas para minerar agora, tá? Vou clicar com o botão direito, vou clicar em Start, ele vai começar a mineração aqui da Judite com as GPUs. Veja que ó, ele está com 6, eu tenho 6 GPUs aqui, né? 6 placas de vídeo. Ó. Ele está mostrando de 0 a 5 aqui. Ó. Então, coloquei para minerar com as placas de vídeo, está minerando esse algoritmo Lyra 2Z, né? Bom, e agora? Como é que eu faço para botar a CPU para minerar ali? Ó? Botão direito na CPU e vou em Start também. Ó. Ele vai começar a minerar lá, abrir uma outra telinha como essa, vai começar a minerar com a CPU. Estou minerando tanto com a CPU quanto com a GPU da minha rig, tá? Por isso que tem gente que monta uma rig com processador i7, i5, que são processadores potentes. Aí pode criar um minerador para minerar com as placas de vídeo e um minerador para minerar com o processador, como eu te ensinei agora. Só que olha a diferença aqui no meu caso, tá? Mineração aqui com a CPU está rendendo 0,01 por dia. Mineração com as placas de vídeo já está rendendo 28,80 dólares por dia minerando esse algoritmo Lyra 2Z. Mas os dois estão minerando. Pode observar que está minerando tanto com GPU quanto com a CPU. E para finalizar, respondendo as dúvidas de mais um usuário do canal, eu vou parar a mineração aqui. Se você observar, tem duas telas abertas de fundo aqui, né? Duas telas abertas, uma aqui com as GPUs e a outra com a CPU. Ó. Aqui é a tela que está com as GPUs e aqui é a tela que está aqui com a CPU e essa com a GPU. E o Awesome Miner está aberto aqui. Eu vou parar a mineração, botão direito em cima, vou clicar em Stop. Botão direito aqui em cima também e vou clicar em Stop para parar também a GPU. Eu tenho dois mineradores aqui, né? Dois miners que eu criei aqui em Main, New Miner. Criei dois mineradores. Bom, o usuário do canal perguntou como eu faço para minerar com outro software que não o CC Miner, né? Porque quando você instala o Awesome Miner, ele minera com CC Miner, mas se você quiser minerar com Claymore, por exemplo, que é um outro minerador, outro software de mineração, bom, primeiro você tem de entrar na internet e baixar o Claymore, tá? Baixar a versão do Claymore que você quer. Ou qualquer outro minerador, não precisa ser o Claymore não. Aí o que você vai ter de fazer? Você vai ter de fazer o seguinte, ó. Eu quero minerar aqui com a GPU, ó, tá vendo a GPU Judite? Seleciono ela, vou aqui em Main, Options, aí venho em Profit Profiles. Depois que eu venho em Profit Profiles, eu vou selecionar aqui NVIDIA GPU, que são as minhas placas de vídeo, e vou na opção Edit. Depois que eu clico na opção Edit, eu posso selecionar o Claymore aqui, tá vendo? Ó, selecionei o Claymore aqui em cima, ó, que é o minerador que eu quero utilizar. Naturalmente fica selecionado o CC Miner, porque ele já instala o CC Miner, mas se você quiser mudar para o EWFB aqui, ó, Zcash Miner, tem outros aqui, ó, Claymore Zcash, né, SG Miner, tem vários aqui que você pode escolher, tá? Então basta você desmarcar o CC Miner, marcar o Claymore Dual Ethereum Miner, aqui ele só vai minerar Ethereum, né? Esse Claymore só vai minerar Zcash, você escolhe aí qual que você vai usar, tá? Bem, eu vou selecionar esse Claymore Dual Miner, mas primeiro eu tenho de ter baixado esse Claymore da internet e descompactado no meu HD, tá? Aí você, depois que selecionou o Claymore ou outro software de mineração, você tem de clicar nessa opção Configure aqui embaixo. Na opção Configure, você vem nessa opção Specify Existing Installation Path, ou seja, especificar o caminho onde está o minerador, tá? Eu vou te mostrar aqui, eu baixei o Claymore aqui no meu computador, e o Claymore, deixa-me ver onde está, eu coloquei o Claymore aqui, tá aqui o Claymore, eu estou vendo o caminho onde o Claymore está, ó, achei aqui o caminho onde está esse minerador, aí eu copio esse caminho aqui inteiro, ó, tá vendo? Copio esse caminho inteiro, dou um Ctrl C nesse caminho, e vou colocar esse caminho aqui, ó, lá no Awesome Miner,
nessa linha aqui onde está path. Eu coloco o caminho onde está no meu HD, ó, o caminho onde está no meu HD, o Claymore, que é o minerador que eu quero utilizar. Aí aqui no final eu coloco barra invertida e o nome do arquivo executável do minerador. O arquivo executável aqui do minerador do Claymore é esse etdcr miners 64. Copio esse nome aqui, que é o nome do software de mineração, né, do arquivo executável do software, e colo nessa linha aqui, né? Então, na verdade, eu fiz uma linha como essa. Vou colocar aqui no bloco de notas para te mostrar como ficou a linha que eu coloquei lá, tá? Isso é importante. Você tem de baixar o software de mineração e criar uma linha com o caminho do software, .exe aqui, que é o executável. Então, olha só, esse é o caminho onde está no meu HD o Claymore. E esse é o arquivo executável que executa o Claymore, tá bom? Ó, feito isso, essa linha que você está vendo aqui é a linha que eu coloco nesse path aqui, ó. Depois que eu selecionei o Claymore, cliquei em Configure, aí marco essa opção Specify Existing Installation Path e colo essa linha aqui, tá? Essa linha inteira, que é o caminho onde está o Claymore no meu HD. Clico em OK, clico em OK novamente e agora eu já vou estar minerando com o Claymore. Vou clicar em OK mais uma vez. Se eu startar a minha GPU agora, vou clicar em Start, ele já vai começar a minerar com Claymore. Já até aparece aqui, ó, Claymore Dual Ethereum Miner, e vai minerar Ethereum para mim automaticamente, tá? Você vai ver que ele está demorando um pouquinho, ele está startando, está começando a minerar, mas ele já vai minerar utilizando o outro minerador. Veja, não está mais usando o CC Miner, tá? Aqui ele deu algum probleminha, tal, não, ele está começando, aqui ele demora um pouquinho, isso aqui foi só uma mensagem de aviso, tá? Mas ele tá, ó, já detectou que são 6 GPUs que eu estou usando e já vai começar a mineração usando o Claymore, ok? Então essa era a dúvida de um usuário do canal, já vai aparecer o valor, ó, já está minerando Ethereum, porque eu baixei o Claymore para minerar Ethereum. E olha, se eu minerasse Ethereum hoje, eu ia ter só 17,30 dólares, 19 agora, dólares por dia, ok? Eu sei que esse vídeo contém muitas informações. Se você tiver dúvida em relação a esses procedimentos, coloque aí no vídeo que eu esclarecerei para você. O que eu te mostrei hoje? Te mostrei como você bota a sua CPU para minerar juntamente com as GPUs, criando 2 mineradores no Awesome Miner, e como troca também por outro software de mineração. Nesse caso eu troquei do CC Miner para o Claymore e aqui está minerando com o Claymore. O Awesome Miner ele é muito flexível em relação ao Nice Hash Miner. Ele permite que você selecione as moedas mais lucrativas, receba numa moeda específica. Para você saber como define a moeda para você receber, assista o outro vídeo sobre o Awesome Miner que eu postei aí no canal. E você seleciona a moeda na qual você quer receber, que está lá no outro vídeo, dá uma olhada lá. E você também pode selecionar o minerador que você quer utilizar. E pode também selecionar outras pools de mineração. Eu selecionei o Mining Pool Hub, mas tinha várias pools ali para eu selecionar para minerar também. Bastante flexível, muito lucrativo, dá um pouco mais de trabalho que o Nice Hash, mas se você começar a usar, certamente você vai gostar. Se você gostou, dê um like. Se você quiser, inscreva-se aí no canal. Sempre vou deixar uma dica para você minerar melhor aí com o seu equipamento de mineração, seu computador. E grande abraço então e até o próximo vídeo.